Bem-vindos a mais uma aula do curso Fundamentos de Gestão de Projetos. Falaremos sobre gestão das aquisições nesta aula. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. A gestão das aquisições, naturalmente, como o nome sugere, irá focar em questões ligadas a aquisições, a compras de produtos e serviços, fundamentalmente àquilo que não é diretamente desenvolvido no ambiente da equipe do projeto, aquilo que requer uma contratação, uma aquisição externa, mas que faz parte do escopo, que é necessário ao projeto como uma das suas componentes de escopo, como um dos pacotes de trabalho ou como algo ainda mais atomizado dentro da estrutura do projeto, mas que enfim, é essencial que seja adquirido e que não será desenvolvido, como eu já acabei de falar, pela própria equipe. A gestão das aquisições, então, passa por um momento em que se definem quais serão essas aquisições dentro de um planejamento e a forma como essa aquisição irá se desenvolver. Particularmente, haverá uma discussão importante sobre questões de relação contratual, por exemplo, né? Como será formalizada essa aquisição, se de uma forma mais simples, de uma forma mais complexa. Evidentemente que a gestão das aquisições tem uma relação próxima com a gestão dos custos, porque trata-se de um custo externo, nem sempre nós controlamos esses custos. Aliás, na maioria das vezes não se controla, esses custos são determinados pelo mercado, são determinados, se for moeda estrangeira, por taxas de câmbio, etc. De maneira que a gestão das aquisições guarda uma relação próxima com a gestão dos custos e, como nós veremos também, com a gestão de riscos, na medida que esses contratos externos podem, eventualmente, não serem cumpridos adequadamente. Então, se nós fôssemos fazer um destaque aqui de alguns passos, da gestão das aquisições, eu não estou destacando aqui os aspectos de planejamento, mas evidentemente que mesmo antes de se partir para as aquisições, em algum momento, principalmente no planejamento de custos, já haverá a identificação dos itens de escopo que serão contratados externamente, que não serão desenvolvidos diretamente pela equipe. E uma vez que esses itens, esses serviços ou produtos, componentes, materiais, insumos, pessoas também, consultores também, se for o caso, em que essas contratações externas estejam definidas dentro do grande esquema do escopo do projeto, aí nós temos passos como a questão da preparação das propostas, a seleção de fornecedores, o acompanhamento da execução desse contrato de fornecimento e o encerramento eventual desses mesmos contratos. Então, vamos ver alguns desses momentos, alguns desses processos e o que é importante ter em mente quando tratar de gestão das aquisições. Bom, eu comentei há pouco sobre o planejamento das aquisições. Então, lá no início do ciclo de vida do gerenciamento de projeto, já na discussão do escopo do projeto, no planejamento de custos, naturalmente irá surgir e a equipe também pode, digamos, estar atenta ao processo de identificação de quais são essas necessidades que podem ser atendidas pela compra ou aquisição, ou seja, aquilo que nós, como equipe, não iremos desenvolver diretamente, ou porque não temos competência, ou porque não temos recursos suficientes. Os motivos podem ser os mais diversos, mas o fato é que alguns itens que compõem o grande esquema do escopo do projeto serão adquiridos. Produtos, serviços de pessoa física, de pessoa jurídica, tá certo? Então isso precisa ser identificado. É claro que, como eu comentei antes, haverá naturalmente em algum momento uma avaliação, mas será que nós não temos condição
em que a própria equipe do projeto desenvolva esses itens. Em algumas situações é possível que haja essa dúvida. Um serviço, um desenvolvimento em que é possível a equipe desenvolver, mas também é possível contratar externamente. Então pode ser que em algumas situações existam essas duas possibilidades, fazer fazer com a equipe do projeto ou contratar externamente. E aí é preciso estudar, analisar custo-benefício, né, de terceirizar, vamos dizer assim, ou não, determinada tarefa, determinado desenvolvimento, determinado item de escopo ou pacote de trabalho. Então, é preciso, nesse momento, fazer essa identificação. Algumas coisas são naturalmente óbvias. Se você precisa de insumos, de materiais, de equipamentos que naturalmente não fazem parte, né, do métier ali da empresa organizadora que executa o projeto, naturalmente esses itens irão cair no quesito das aquisições. Mas pode ser que em algumas situações específicas exista a viabilidade de fazer internamente ou comprar externamente. E aí, nesse caso, é preciso discutir os prós e contras dessa atividade. Em algumas situações pode ser mais interessante realmente adquirir fora. Você pode ganhar tempo, por exemplo, às expensas de um custo maior, por exemplo. É um trade-off aí que pode haver. O fato é que, ao final desse processo de planejamento, né, ou seja, quando o escopo e principalmente o orçamento do projeto estiver definido, já devem ter sido consideradas, né, o que é que vai ser adquirido, o quando, portanto, aqui também entra um elemento de prazo, né? Então aqui nós temos um elemento de escopo, o que adquiriu, quanto vai custar, né? E o como acaba sendo o principal elemento da gestão das aquisições. Você define o que vai ser adquirido, quando e quanto, pelo menos a alocação orçamentária prevista, né? E o como, que significa, entre outras coisas, quais fornecedores, quais modalidades contratuais, detalhes, né, do processo de aquisição, vai ser talvez o objeto principal aqui da gestão das aquisições. Eu acabei de comentar, e aqui eu repito, né, que em algumas situações será possível ter as duas opções, ou seja, é possível que a equipe tenha competência para fazer aquele serviço, aquele produto, aquele desenvolvimento, aquele pacote de trabalho, mas existe também a possibilidade de se adquirir fora. Claro que o elemento central decisivo é: existe ou não existe competência interna para fazer ou, caso não exista, para comprar. Então esse é o primeiro passo, né? Existe ou não existe competência interna? Se existir, então fazer é uma opção. Se não existir, comprar é a única opção. Mas se existir, então você analisa outros aspectos, como a possibilidade de você ter uma capacidade pessoal ociosa, você controla mais diretamente o desenvolvimento, ou, embora fosse preferível comprar, terceirizar, mas o mercado não oferece fornecedores confiáveis, conhecidos ou de reputação positiva, né? Há também a questão do sigilo, eventualmente. Pode ser que seja interessante manter um sigilo a ponto de optar por fazer aquele serviço, aquele produto, ao invés de comprar. Para comprar, além da falta de competência interna, você pode avaliar a questão dos volumes, se são pequenos ou grandes volumes de quantitativos que você precisa desenvolver. Aqui pode parecer um pouco contraintuitivo, mas pequenos volumes podem requerer, digamos, por exemplo, o desenvolvimento de uma competência para desenvolver 1 ou 2 protótipos, e isso não se justificar. Ao contrário, se você tiver que desenvolver um volume grande de itens, de produtos, por exemplo, pode ser que justifique um treinamento, justifique o desenvolvimento de uma competência e aí você opta por fazer. A capacidade é limitada de pessoal, naturalmente, é um outro fator, né? E você pode também querer simplesmente ampliar o leque de fornecedores e ter mais opções, e com isso, na ausência de outros critérios decisivos, ser um aspecto que seja levado em conta. Então,
Veja, caso a caso, claro, aqui são algumas observações gerais, você tem que analisar concretamente cada situação. Em muitos casos, na maioria dos casos, essa decisão vai ser bem clara. Nós vamos comprar porque não tem competência interna, porque não é conveniente, porque não temos pessoal para desenvolver em paralelo, porque existe esse serviço, esse produto mais ou menos de prateleira disponível no mercado a um custo relativamente acessível, né? Então, a maioria dos casos, essa decisão ela é mais ou menos clara, não há muita dúvida, ou fazer ou comprar, né? Mas em algumas situações em que possa haver uma dúvida, uma certa ambiguidade, esses são alguns critérios que você pode utilizar para tomar uma decisão. Uma das coisas mais importantes quando da contratação de serviços, produtos a terceiros é o tipo de contrato. Então vamos rever aqui alguns dos principais tipos de contrato e algumas vantagens e desvantagens de cada um. O contrato mais comum, o contrato mais tradicional é o contrato de preço fixo, ou seja, define-se um objeto que vai ser entregue, produzido pelo terceiro e fixa-se o preço. Esse é o contrato fixo-fixo. Mas é possível que você, por exemplo, inclua incentivos, como, por exemplo, o prazo. Então, é possível, por exemplo, que o prazo seja um elemento de incentivo. A entrega dentro de um prazo, haveria um prazo padrão para o valor padrão do contrato e haveria um valor adicional para uma entrega anterior ao prazo padrão do contrato. É um exemplo, né? Também, em algumas situações, é possível que haja correções monetárias para contratos que tenham prazos mais longos e, portanto, o fator tempo é um fator importante. É possível que existam, o preço seja corrigido por algum índice oficial. O outro grande tipo de contrato, outro tipo, digamos assim, importante, né, que é grande no sentido de ter muitos contratos também desse tipo, são de custos reembolsáveis, né? Então aqui você pode entender que o seu terceirizado ele vai cobrar, por exemplo, por hora de trabalho, mais os materiais, né, que ele desembolsar. Esse tipo de contrato também pode ser chamado custo por tempo e materiais. Acaba sendo um tipo de contrato de custo reembolsável. Mas, enfim, o custo reembolsável é aquele contrato, ou TIM aqui embaixo, em que o seu terceirizado ele vai te apresentar tudo que ele gastou para produzir o serviço e vai, claro, adicionar aqui um percentual de remuneração. Então, existe, por exemplo, só para dar um exemplo, existe uma modalidade de remuneração de empresas de engenharia de obra civil que ele não cobra um preço fixo, ele cobra um custo reembolsável. Ele apresenta para você, ele vai construir uma casa, por exemplo, ele apresenta toda a planilha de custo, abre a planilha, mostra todos os custos, né, e digamos que deu 100 mil, e ele diz, então, está aqui, esse é o custo. Eu cobro 20% de remuneração. Então, 120 mil. 100 mil é o custo de fato para construir a casa, 20 mil minha remuneração. A questão aí é que você tem, no entanto, é importante ter em mente que esse valor de 100 mil eventualmente pode variar. Né? Pode variar. Por quê? Porque é normal que nesse tipo de contrato a planilha seja aberta, mas a planilha seja o quê? Seja atualizada também. E isso a gente começa a falar um pouquinho de risco. Tá? Então, vamos só resumir aqui esses dois tipos aqui. Nesses tipos de contratos, você apresenta ao seu contratante, se coloque agora no lugar de quem está executando o serviço. Você apresenta ao seu contratante os seus custos e você pede um reembolso. Esses custos podem ser os mais variados, mão de obra,
tempo, né? Tempo de mão de obra, materiais, que é como diz aqui o TIM, né? Você pede o reembolso desses custos e, evidentemente, você vai ter uma remuneração que pode ser fixa ou pode ser um percentual do valor total do serviço. Tá? A vantagem, né, desse contrato é que a planilha é aberta. Então, a planilha é aberta, você vê todos os custos, mas é importante ter em mente que normalmente nesse tipo de custo a planilha é aberta, mas ela é atualizada. Tá? Então, você faz uma planilha que deu 100 mil, né, num determinado momento. Quando a obra começa a ser executada, você vai fazendo as compras, né, e esse número, evidentemente, é uma previsão. É uma previsão tanto do ponto de vista da quantidade de materiais como do tempo, né, de utilização da mão de obra. E aí entram detalhes aqui, se esse valor ele vai ser fixo ou se ele vai ser variável. Né? Variável em que sentido? Na hora que você vai e executa a obra, se a obra deu 110, esse custo é repassado para quem está pagando o contrato de custo reembolsável. Você está reembolsando o custo. O 100 era uma previsão, mas a realidade é que foi 110. Então, no custo reembolsável, você tem uma transparência maior, mas essas variações de custo são repassadas para o contratante. No fixo, o contratante já sabe exatamente quanto vai pagar e não tem variação, a menos de uma correção monetária se houver, né, um contrato de prazo mais longo. Mas normalmente você tem um preço fixo. Então aqui o risco, né, o risco está com o contratado. E aqui o risco normalmente está com o contratante. Tá? Então são as duas grandes famílias, ou seja, quem assume o risco? Quem está desenvolvendo o serviço assume o risco quando o seu contratante acertou um valor fixo. Aqui, o contratado repassa ao contratante todas as variações de preço. Tá? São duas modalidades diferentes. Tá certo? Ambos fazem com que a balança do peso da gestão do risco, né, penda mais para o lado do contratante ou para o lado do contratado. A gente vai ver um resumo dessas questões na sequência. Então, o custo fixo, também chamado de empreitada, contrato de custo fixo, né, ele tem a vantagem de que se conhece o custo final, facilita o acompanhamento, não há muito que se discutir mais sobre custo, né, e incentiva o término, né, porque o preço está definido. Então, quem está desenvolvendo o serviço quer concluir logo para poder passar para o próximo serviço, porque o valor também já está definido. Né? Tá? Bom, o que é em termos de desvantagem? A desvantagem é que é preciso, para quem vai apresentar o orçamento, né, conhecer muito bem o que vai ser feito. Por quê? Porque o valor vai ser fixo. É bom acertar no valor, não vai haver espaço para nova negociação, a princípio. Então, isso requer um maior tempo de preparação do projeto que vai ser feito, sobre o qual vai ser feito o orçamento. É preciso ter uma proposta detalhada, fazer o cálculo com precisão, porque uma vez que você colocar esse preço na mesa, esse preço será fixo. Então, é preciso ter muito cuidado, porque não haverá oportunidade de revisar esse preço. Então, é importante ter detalhamento, né, da composição do orçamento. Evidentemente que isso tende a reduzir o número de propostas, tá? Porque a própria preparação da proposta é complexa, você precisa conhecer bem o objeto, o risco é de quem vai prestar o serviço, então isso causa, em tese, né, um menor número de interessados. A gente pode também, aqui numa experiência prática, dizer, por outro lado, que uma maneira que os possíveis contratados, os fornecedores, vão utilizar para superar essas desvantagens é a famosa gordura, ou seja, eles vão chutar preços mais elevados que embutem esse risco dentro do preço fixo. Então, uma das desvantagens do contrato de custo fixo é que possivelmente ele sai mais caro,
né? Por isso que é importante fazer muita pesquisa de preço, né? O que nem sempre é fácil para projetos complexos, né? Mas principalmente se você tiver pressa, né? Se você não tiver pressa, então você consegue ter tempo suficiente para avaliar com calma essa proposta ou mais de uma proposta dos fornecedores e avaliar se elas têm muita gordura ou não. Tá certo? Mas essas são as vantagens e desvantagens do contrato de custo fixo. E os custos reembolsáveis, né? Um pouco o contrário da anterior. A vantagem para o contratante é a flexibilidade. Por quê? Porque você não precisa, como contratante, aprofundar. Você pode, no limite, exagerando um pouco, começar um contrato de custo reembolsável sem ter o escopo 100% definido. Porque o contrato pode ir sendo, como o reembolso é feito em função do andamento do processo, você pode começar uma parte do projeto e ir fazendo os reembolsos enquanto o restante do escopo é desenvolvido. Teoricamente, isso é possível, né? Agora, claro, isso traz um problema. Você não tem garantia do custo final. Então, existe o risco de um estouro de orçamento grande se você opta por uma coisa que não tem um controle muito fino, né? Uma vantagem é que o contratado tem o seu lucro clareado, transparente. Isso é discutido com abertura, com transparência. Qual é o percentual de remuneração do contratado a partir do valor do contrato. Tá certo? Por outro lado, como tudo é reembolsado e como o contratado, né, pode estar recebendo uma remuneração em função do volume de recursos que roda no projeto, a princípio não há incentivo para acabar no prazo, né? Então isso pode ser um problema, mas existem maneiras de minimizar isso, inclusive no próprio contrato, procurando definir incentivos explícitos para que o contrato acabe no prazo, ou num certo prazo, né? Minimiza negociações e custo de detalhamento de especificações. Como eu disse, teoricamente é possível que você inicie um contrato desse com um escopo ainda pouco definido. Digamos, você tem uma parte do escopo definido, outra parte não. Você poderia começar o contrato de reembolso por essa parte do escopo já mais definida, enquanto detalhe o restante. Porque como o contrato é de reembolso, você começa a trabalhar, vai reembolsando enquanto você termina o restante do escopo e vai repassando para o contratado conforme, né? Claro, isso aí tem é algo que precisa ser visto caso a caso, tá? Apenas é um tipo de contrato que permite, em tese, essa simplificação. É possível começar uma parte do projeto, já que você está trabalhando com reembolso, e você não precisa definir o custo total. A diferença desse contrato para o anterior é que no fixo você precisa conhecer o objeto por completo para poder fazer uma proposta de custo total que vai ser fixa. Aqui você pode ir começando a desenvolver o projeto e tendo reembolsos enquanto você fecha essa contratação. Mas com isso você não tem também uma noção, como eu coloquei aqui em cima, né? Você não tem uma noção completa, garantida do custo final. Então isso é uma faca de dois gumes, né? Permite alterações, o que é uma vantagem e uma desvantagem também. Tá como desvantagem aqui, mas também pode ser uma vantagem, né? E permite o início rápido, justamente dessa mesma maneira, já que você pode começar sem um escopo completamente definido, porque você não precisa apresentar um custo total a priori. Tá bom? Então, são duas situações, né? Então, assim, se a gente fosse resumir, se você tiver uma situação em que você tem pressa e não tem um escopo bem definido, uma possibilidade seria o contrato de custo reembolsável. Tá? Outra possibilidade é porque você prefere a transparência, você prefere trabalhar com uma planilha aberta, conhecendo todos os custos, ter um controle mais próximo, saber quanto o seu contratado está cobrando, é uma opção também. Se você quer menos preocupação, mas potencialmente vai pagar mais, possivelmente pagará mais, o fixo embute todos os riscos na conta do contratado. Mas é também um tipo de contrato que permite menos alterações, não é isso? E possivelmente tem uma gordura embutida, porque o contratado precisa dessa gordura como proteção contra risco.
Critérios para a seleção de fornecedores. Em um determinado momento, você vai buscar fornecedores para aquele serviço, para aquele produto. Uma lista de critérios que você pode utilizar para a escolha de fornecedores. Evidentemente que nós começamos pelo preço, não há o que discutir, o preço é o ponto de partida e normalmente você vai começar selecionando fornecedores que sejam competitivos em preço. Mas uma vez que você tenha vários fornecedores, alguns fornecedores com uma faixa de preço semelhante, tá? Ou seja, o fator preço já não é uma diferença tão grande, você vai partir para outros critérios que podem ser, digamos, decisivos para a escolha do fornecedor A, B ou C. Então, garantias, né? Então, que tipo de garantias são dadas durante e depois, né, da entrega do serviço ou do produto? O grau de entendimento que você percebe nesse fornecedor das suas necessidades, né? O diálogo com o fornecedor, como é esse diálogo, né? Qual é a capacidade técnica desse fornecedor, seja serviços ou produtos que ele já entregou similares com sucesso. A capacidade administrativa, como é a relação sua como contratante com esse fornecedor, observando também como é o staff administrativo, né, se é uma empresa que passa segurança, conhecimento, por exemplo, dos aspectos jurídicos e contratuais, por exemplo, né? Atestados de qualidade, a capacidade financeira para contratos grandes, contratos em que o próprio fornecedor, aqui é o exemplo clássico, se você vai comprar um apartamento, por exemplo, né? É importante se saber a solidez financeira da construtora, né? Por quê? Porque ela está arcando com um volume grande de dinheiro para poder levantar o prédio, precisa saber se ela está bem financeiramente. Um critério importante na nossa área de telecomunicações e tecnologias da informação é os direitos de propriedade dos resultados, tá? Ou seja, aqui normalmente quando você está contratando um serviço comum, isso não é problema, mas se você estiver contratando, e nós vamos ver um estudo de caso aqui do livro que nós vamos debater na próxima aula ao vivo, um serviço muito especializado em que exista inovação, possivelmente essa é uma questão também que merece ser discutida. Como é que estão as questões, por exemplo, de patentes, né? De softwares desenvolvidos, quem é o que fica com a propriedade desses resultados. Tá? É um outro aspecto também. A questão dos prazos, né? Na verdade eu deveria ter puxado, né, essa questão aqui lá para cima também, tá? Ou seja, preço e prazo são duas variáveis, né, fundamentais, preço e prazo, tá certo? E também, eventualmente, rescisão e penalidades. Precisa ver direitinho, às vezes as coisas não dão certo. Se alguém precisar desistir do contrato, no meio do contrato, o que é que acontece, quais são as condições, é importante dar uma observada nisso também, para que não sejam coisas muito draconianas, muito negativas, que penalizem demais um ou outro. Claro, quem está contratando quer ter garantia da entrega, né? Então precisa também eventualmente ser de alguma maneira compensado no caso de não cumprimento do contrato. Isso precisa ser visto também. Eu deixo aqui como exercício, encerrando essa aula de hoje, o anexo 3 do livro-texto, que é o projeto do Boeing 787. Esse avião da empresa Boeing, ele foi desenvolvido dentro de um arcabouço muito interessante de gestão das aquisições. A Boeing, ela até então, até a época em que projetou esse avião, ela tinha uma tradição de fazer o avião por completo em suas próprias fábricas. O avião por completo, todos os componentes, produzir as componentes, montar o avião, ou seja, ela trabalhava como uma fábrica que fabricava de fato o avião por completo. No Boeing 787, a Boeing optou por terceirizar muitas partes desse novo avião, muitas partes do projeto do Boeing 787. Ela optou por criar uma rede de fornecedores e ela, Boeing, atuar mais como uma integradora, como uma montadora, além de projetista, né? Mas na hora de construir
o avião, principalmente os primeiros protótipos, os primeiros exemplares para testes, a Boeing optou então por terceirizar grande parte do avião, ou seja, os aviônicos, por exemplo, as asas, a fuselagem, os materiais, contratando fornecedores do mundo inteiro e ela, Boeing, sendo a integradora, né, a montadora. Uma abordagem muito diferente daquela que foi utilizada até então, e isso é um caso interessante, uma mudança de estratégia na gestão das aquisições em um projeto, teve algumas consequências interessantes, e o anexo 13, então, trata do Boeing 787, eu peço que os alunos e estudantes leiam, e na próxima aula, na aula síncrona, nós discutiremos o que aconteceu nesse caso e algumas lições que a gente pode tirar. Ficamos por aqui e até a próxima.